Os filmes que envolvem algo de investigação, de mistério, fala de algo que durante todo aquele episódio, durante todo aquele filme, tem alguém procurando descobrir o que aconteceu, descobrir o que está escondido. Então tem sempre um personagem principal que ele passa todo o tempo procurando pistas, procurando evidências, a fim de descobrir o que aconteceu. E é interessante que, como eu falei no início, Deus também teve um segredo que durante muito tempo, ou como nós lemos aqui, durante séculos, durante gerações, apesar do povo de Israel eles saberem que existia algo, existia uma promessa, existia um mistério, eles não sabiam o que Deus desejava fazer, e Deus quis que continuasse oculto dessa forma. Abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o que esse texto está falando é que durante todos esses séculos e todas essas gerações que Paulo afirma para a igreja de Colossenses, é que durante todo esse tempo Deus ele foi dando sinais, Deus foi reafirmando a promessa, Deus foi reafirmando esse segredo à nação de Israel, só que nunca revelando o que estava por trás desse segredo. E aí o que nós lemos aqui é que a última pessoa por meio de qual Deus falaria, por meio do qual Deus tocaria no assunto desse segredo, foi por meio do seu Filho Jesus. E não só seria o homem que tocaria no assunto, ou que reafirmaria, mas seria o homem por meio do qual Deus revelaria qual é esse segredo, por meio do qual Deus iria expor para a nação de Israel qual era esse mistério que Deus guardou durante todo o tempo. E a pergunta é: qual é esse segredo? O que é que Deus guardou de Israel e não falou durante todo esse tempo? Quando Deus faz a aliança dele com Abraão, e consequentemente com a descendência dele, com o povo de Israel, Deus tinha gerado para si, escolhido pela sua própria vontade, um povo que seria o povo escolhido. Então o povo de Israel eram os queridinhos de Deus. Todos os demais povos eram conhecidos como os inimigos de Deus. Eram povos que, como você vai ler, os filisteus, todos os outros povos que viviam em guerra com Israel, viviam batalhando, eram povos que eram inimigos de Deus. É por isso que, por exemplo, naquele episódio, quando Jesus ele vai até o poço de Jacó, ele se encontra com aquela mulher samaritana, ele pede para que ela desse água para ele beber. Ela olha para ele e fala: como pode você, sendo um homem judeu, me pedir água? Porque o povo judeu enxergava o povo de Samaria como um povo inimigo, apesar de que o povo de Samaria também eram judeus, mas se você for ler a história, bem lá atrás, o povo de Israel eles foram divididos uma certa época entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte tinha como capital Samaria, e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. E por que existia essa briga, apesar de todos eles serem judeus? É porque o reino do norte eles foram dominados por outros povos, e como consequência se casaram, e então eles se tornaram um povo miscigenado. Então, aos olhos do povo do sul, Samaria, todo aquele território era enxergado como um povo que não eram judeus puros, eram judeus miscigenados. Então você já percebe que existia aí uma guerra de etnia, sabe? Uma guerra onde quem não fazia parte do povo de Israel, aquele povo puro, escolhido pelo Senhor, eram conhecidos como os inimigos de Deus.
Então, durante todo o Velho Testamento, você vai ver, passando pelos reis, pelos profetas, enfim, por todas essas gerações, que eles aguardavam por uma promessa. O povo de Israel, eles aguardavam pela promessa, e qual era essa promessa? É de que o Messias, enviado da parte de Deus, ele viria à terra e ele ia se tornar o líder de Israel, um governante que iria novamente levar Israel ao seu estado de glória, ou seja, eles iriam se tornar mais fortes politicamente, através do seu exército, financeiramente. Então seria um povo que iria se destacar de todos os demais povos, iriam se tornar mais fortes do que todos os outros povos, e eles aguardavam isso com toda a esperança. Era nisso que o povo de Israel acreditava, que essa promessa que Deus havia dado sinais até então, a promessa era de que o Messias viria, ia se tornar um líder sobre eles, ia trazer glória. Só que o povo de Israel não sabia é que o plano de Deus também era reconciliar com ele todos os outros povos. Então, durante todo esse tempo, esses povos que eram inimigos, rejeitados, Deus havia escolhido também reconciliar com ele mesmo. Eu queria que você abrisse agora no livro de Atos, capítulo 10. Tá ficando claro até aqui? Atos, capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Deixa sua Bíblia aberta, olha aqui para mim. Imagina o que estava acontecendo com Pedro. Ele tem uma visão, e detalhe, importante ressaltar que quando Pedro tem essa visão, ele reconhece que essa visão veio da parte de Deus, porque quando ele responde, ele fala: como eu posso comer, Senhor? Então Pedro já havia identificado que aquela visão era o próprio Deus, não era algo da cabeça dele, não era qualquer tipo de coisa, era o próprio Deus falando com Pedro. Mas de repente ele tem uma visão de que ele deveria matar e comer aqueles animais, que até então o que ele aprendeu durante a vida toda é que aqueles animais eram impuros, eram animais que quem comesse se tornaria impuro, era algo proibido pela lei. Então realmente não fazia muito sentido. Então Pedro ele fica confuso e até então ele não compreende por que ele estava tendo aquela visão. Foi algo que ele aprendeu desde a infância. Mas agora vamos seguir lendo, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Agora verso 21. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Agora verso 27. Falando com ele, Pedro entrou, agora Pedro falando com Cornélio. Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Agora verso 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel,
anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Pedro estava compreendendo nesse momento qual era o segredo que Deus até então tinha deixado oculto do povo de Israel. Pedro estava compreendendo ali que o Messias que até então havia sido prometido não era só o Messias que viria para liderar somente Israel. Era o homem que seria enviado da parte de Deus também para reconciliar todos os povos. Aqueles povos que eram inimigos, povos rejeitados, considerados impuros, considerados imundos. Deus estava reconciliando com Ele mesmo através de Jesus.